Muito boa tarde. Vamos começar mais esta audição no âmbito do Grupo de Trabalho relativo às propostas, aos projetos de lei sobre a valorização do ensino politécnico. Temos hoje a possibilidade de ouvirmos o professor Dr. Alberto Amaral e o professor Dr. Armando Pires, que já estão connosco, embora à distância. Senhores professores, muito obrigado por terem aceitado este pedido para contribuírem para os trabalhos deste grupo. Felizmente, as tecnologias também podem servir bons propósitos, mesmo quando às vezes tivemos que as utilizar em momentos em que não era aquilo que desejávamos, mas assim podemos ouvi-los, causando-lhes menos incómodo. Sem perdermos mais tempo, vamos começar. A ideia era que cada um dos seus professores fizesse uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares que estão presentes nesta audição colocarão as suas questões e depois terão outra vez a oportunidade, por mais 10 minutos cada um, para uma intervenção final. Nós fizemos distribuir um conjunto de questões que, se possível, gostaríamos que fossem abordadas, sabendo que nem da parte dos seus professores, nem da parte dos grupos parlamentares estamos limitados a falar daquilo que estava nessas questões. Aproveitamos para agradecer ao professor Alberto Amaral, que já fez um contributo por escrito e, além disso, mandou junto com esse contributo alguma documentação, só para dizer que tomámos nota e fomos preparando esta ocasião com aquilo que nos foi enviando entretanto. Não estranhem, porque às vezes parece que os deputados não estão a olhar-vos, mas como há mais do que um ecrã na sala, às vezes os deputados estão a olhar para o outro ecrã, parece que estão a olhar de lado, mas não é, estão simplesmente a ver-vos noutro sítio. Notei noutras audições que podia haver alguma estranheza do vosso lado, parecendo que as pessoas estavam a olhar para o outro lado, mas é esse o facto, temos aqui vários ecrãs e aproveitamos isso. Sem perder mais tempo, agradecendo mais uma vez a vossa participação, enfim, por nada deste mundo, mas apenas porque a lista está assim, se calhar podíamos começar pelo professor Alberto Amaral, se acharem bem. Boa tarde, por favor. Boa tarde. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu enviei, portanto, um documento escrito em que exponho as minhas posições e, portanto, o que eu irei fazer é só chamar a atenção para os pontos principais. A primeira coisa que eu queria dizer é que, de facto, os estudos de diversidade foram objeto de muita investigação, essencialmente nos fins das 2 décadas do fim do século XX e nos primeiros anos do século XXI, e é natural porque coincidiram com a solidificação dos processos de massificação dos sistemas de ensino superior a nível europeu. E desses trabalhos de investigação resultou uma conclusão, é que a diversidade é importante em sistemas massificados. Há consenso quanto a isso, e é natural porque quando os sistemas se massificam, a sua clientela torna-se muito mais diversificada. Diferentes origens socioeconómicas, diferentes interesses, há pessoas que querem ter uma carreira de investigação, há pessoas que querem ir imediatamente para o mercado de trabalho, há quem queira coisas teóricas, há quem queira coisas mais práticas, etc. E, portanto, o ensino tem de responder a isso e, portanto, um sistema massificado deve ser diversificado. Onde não há acordo nenhum é quanto à forma de conseguir para essa diversificação. E há basicamente 2 formas opostas que foram utilizadas. Há o caso de, por exemplo, Portugal, a Áustria, a Finlândia, etc., portanto, países que tinham sistemas só baseados em universidades e que criaram um segundo subsistema politécnico, o que aconteceu em Portugal, no tempo do professor Veiga de Simão, foi retomado a seguir à Revolução de 74, e outro tipo de países, como por exemplo a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia, etc., que fizeram exatamente o contrário. Tinham sistemas em que havia universidades e outro tipo de instituições, eram politécnicos, no caso da Inglaterra, eram os Colleges of Advanced Education na Austrália, e fundiram os sistemas. Portanto, unificaram o sistema, dizendo que depois iam diversificar. Nenhuma dessas soluções é perfeita. No caso dos sistemas binários, que é o caso português, há uma tendência, ao longo do tempo, dos politécnicos serem aproximando das universidades. E eu depois mostrarei como é que isso aconteceu. No caso dos sistemas, como o sistema inglês e australiano, qual era a ideia?
A ideia era criar um mercado e pôr as instituições a competir nesse mercado, e esperavam que as instituições fossem apostar naquilo que as caracterizava como diferentes. Quais eram os pontos fortes, e ao apostarem nesses pontos fortes, iriam diversificar o sistema. Não aconteceu nada disso. No caso do sistema inglês e do sistema australiano, o que se verificou foi que as novas instituições, antigos politécnicos, foram copiar exatamente os melhores exemplos das universidades. Portanto, em vez de criarem um sistema diversificado, o que foram fazer foi criar um sistema estratificado, com um conjunto de universidades de topo, Oxford, Cambridge, Imperial College, etc., e cá embaixo de tudo, os antigos politécnicos, novas universidades. E isso tornou-se evidente quando fizeram os exercícios de avaliação da investigação, foram colocar em primeiro lugar Oxford, Cambridge, Imperial, etc., e no fundo dos antigos politécnicos. Nessa altura os politécnicos protestaram e disseram que era injusto esse tipo de exercício, porque eles ensinavam muito melhor que as universidades. As universidades passavam muito tempo a fazer a investigação, e não entendiam os alunos, e portanto passou-se a fazer um exercício de avaliação também no ensino. Qual foi o resultado? Em primeiro lugar Oxford, Cambridge, Imperial, etc. Em último lugar os antigos politécnicos. E isso aconteceu naturalmente porque se usou muito o modelo de Humboldt, em que o ensino devia estar ligado à investigação. Portanto, enquanto que nos sistemas binários há tendência para uma aproximação entre universidades e politécnicos, nos sistemas que foram unificados existe um sistema estratificado, porque o que acontece no caso do ensino superior, e é, em termos técnicos, um bem posicional, é que há todo um valor simbólico que está associado às instituições. Eu nunca irei confundir a Universidade de Oxford com a Universidade de Oxford de Brookes, que é um antigo politécnico. E quem entra de novo neste tipo de mercado não consegue competir com quem já lá está estabelecido há muito tempo. Portanto, unificar os sistemas é prejudicial em termos de diversidade. Que é que nós conhecemos? Os estudos mostram que quanto maior for a uniformidade das condições ambientais das instituições, por exemplo, em termos de legislação, e quanto mais forte for a influência das normas e valores académicos universitários, menor será a diversidade. Ora, as propostas que estão neste momento na Assembleia da República não contribuirão certamente para diminuir a uniformidade do sistema. Pelo contrário, vão tornar o sistema mais uniforme e, portanto, vão contribuir necessariamente para uma diminuição da diversidade do sistema. Se repararem, vejam o percurso dos politécnicos. Começaram por um bacharelato de 3 anos, depois a seguir foi-lhes permitido fazer um 4º ano para oferecerem algo semelhante às licenciaturas das universidades. Depois veio o processo de Bolonha, que uniformizou os primeiros ciclos. Depois veio o Decreto-Lei 74 de 2006, que separou as universidades dos politécnicos em termos de oferta, ou seja, os politécnicos ofereciam licenciaturas e mestrados, as universidades ofereciam a mais mestrados integrados e doutoramentos. Depois veio o 65 de 2018, que em vez de dizer que os doutoramentos são reservados às universidades, diz que são para as instituições de ensino superior, e agora temos este último movimento. Mas chama a atenção, se repararem, quando se criaram os TESPs, houve uma enorme resistência de alguns politécnicos, nomeadamente Porto e Lisboa, à aceitação dos TESPs, porque os iam afastar das universidades, porque não correspondia à visão que eles tinham do politécnico. Ainda hoje, eu fui por acaso consultar o site da Direção-Geral e verifica-se, por exemplo, em Lisboa, os únicos TESPs que existem são privados. Ou seja, o Instituto Politécnico de Lisboa não oferece este tipo de formação curta, que é de facto uma função que está cometida aos politécnicos. E, curiosamente, ontem ao fim da tarde eu recebi uma mensagem de um colega meu inglês com uma série de documentos. E o que aconteceu em Inglaterra foi que em 92 o sistema foi unificado, portanto os antigos politécnicos passaram a universidades. Quando depois quiseram dar relevo ao ensino vocacional,
que é os ciclos curtos, no caso inglês, são os Foundation Degrees, são ciclos curtos de 2 anos, não tiveram quem os oferecesse. E, portanto, tiveram que criar novas instituições, que eram os colleges, que foram criados 130 cerca de 120 colleges, quando havia anteriormente 30 politécnicos, e esses colleges é que passaram a fornecer os Foundation Degrees, que os politécnicos, que as novas universidades, antigos politécnicos, não ofereciam. E há um relatório do Institute of Public Policy Research, Instituto de Investigação em Políticas Públicas, que recomenda exatamente que tornem a recriar os politécnicos. Não destituindo aqueles que já são universidades, mas, por esse momento, pegando nestes colleges ou Advanced Education, e fundindo-os entre si e transformando-os em politécnicos, para dar dignidade à formação vocacional. Portanto, acabar com este tipo de distinção é um erro colossal. Portanto, a minha opinião é que, em princípio, se deve manter o sistema diversificado como está, como é o caso, por exemplo, da Finlândia. A Finlândia continua a haver há universidades de ciências aplicadas, mas os doutoramentos continuam reservados para as universidades. Se não for caso disso, se quiserem de facto atribuir isso, então tem de criar condições para que esses doutoramentos tenham um caráter diferente dos doutoramentos das universidades, que terão um caráter mais científico. A designação é irrelevante. Há instituições como, por exemplo, o Instituto Abel Salazar, o Instituto Superior Técnico, o ISEE, o Instituto Superior de Engenharia estudando em Lisboa, nenhum deles se chama faculdade ou universidade, o que quer que seja, e são reconhecidos em todo o mundo. É o caso do MIT, é o caso do ETH de Zurique, é o caso do Politécnico de Milano. São instituições que não usam a designação da universidade e não são reconhecidas. Porquê? Pela sua reputação. E a que é que se baseia a reputação? Baseia-se muito na investigação. E aqui, se pegarmos, por exemplo, no último ranking do Times Higher Education, veremos que aparecem lá só 2 politécnicos, ou aliás, que é o de Bragança e o do Porto, ambos na posição abaixo de 1000, e aparece ainda a referência ao Politécnico de Setúbal e à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, mas sem qualquer referência a dados. E, portanto, a reputação, os alunos hoje não andam a dormir, os alunos informam-se antes de escolher as coisas. E mudar o nome não vai subir ninguém nos rankings. Mas, se quiserem, paciência. Portanto, se repararem no ranking do Times Higher Education, eles têm uma componente em ensino e uma componente em investigação. 50% da componente em ensino é reputação, 60% da componente em investigação é reputação. E, portanto, ou as instituições têm reputação, ou não adianta nada andar a mudar o nome como quiserem. Se optarem por isso, então talvez seja melhor seguir a solução de alguns países, que é permitir que os politécnicos se chamem Universidade de Ciências Aplicadas no estrangeiro e que mantenham uma designação no país, como por exemplo acontece na Finlândia. Finalmente, acho que não se deveriam proceder a alterações que, no fim de contas, vão afetar todo o sistema, sem pensar muito bem o que é que se pretende. E Portugal vai ter um problema muito complexo, que resulta da diminuição da natalidade. Portanto, o problema da natalidade é um problema grave. Vamos ter uma diminuição muito significativa dos jovens com apetência para entrar no ensino superior, né? E isso significa que a rede terá de ser revista. E, se calhar, em vez de andarmos nesta altura com alterações pontuais, devemos olhar para o sistema como um todo e repensá-lo. Se repararem no caso da Irlanda, e eu enviei a legislação irlandesa porque ela me parece muitíssimo apropriada, foram criadas condições para que o próprio sistema se reestruturasse. Porquê? Impuseram condições para uma instituição passar à Universidade Tecnológica, condições suficientemente exigentes para que nenhum politécnico tivesse condições de o fazer. E, portanto, isto obrigou a quê? Obrigou a que alguns politécnicos fundissem, recriando a rede. Se repararem, há neste momento apenas 5 universidades desse tipo na Irlanda,
todas elas resultantes de fusões de politécnicos. A menor tem mais de 7 mil alunos, a maior tem mais de 28 mil alunos, e isto é conseguido aproveitando este tipo de alterações para reformular o sistema. Pronto, se eu estivesse no vosso lugar, eu aproveitaria esta ocasião para criar políticas que permitam reformular o sistema, porque o que se pretende é melhorar a qualidade do sistema globalmente. E não me parece que estas alterações pontuais tenham qualquer melhoria. Uma última palavra ainda para salientar que há diversos diplomas legais que estão a ser alterados. E para um outro aspecto que é importante considerar, é que é necessário criar uma política para os politécnicos de reforço da capacidade de investigação. Se nós repararmos nos resultados da última avaliação da Fundação de Ciência e Tecnologia, vemos que os centros de investigação, muito bons ou excelentes politécnicos, são apenas 5% do total, e pôr os politécnicos a concorrer por áreas de investigação com as universidades, mas num concurso aberto, seria claramente desfavorável aos politécnicos. Portanto, seria necessário criar sistemas especiais de financiamento para a investigação dos politécnicos, por forma a que eles, isso sim, subam nos rankings internacionais. E acho que acabei nos 10 minutos. Muito obrigado, professor Alberto Amaral. E agora passar a palavra para a mesma intervenção, para a sua intervenção inicial, ao professor Armando Pires. Faz favor, Sr. Professor, boa tarde, muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Eu também quero começar por agradecer o convite e esta oportunidade de estar aqui convosco, à distância, é certo. Cumprimentar o seu coordenador do Grupo de Trabalho e também os senhores deputados, e um cumprimento muito especial ao professor Alberto Amaral. Pronto, eu não vou dizer a mesma coisa que disse o professor Alberto Amaral, obviamente, e aqui também temos diversidade, o que eu acho que é importante, mas eu gostaria de começar esta minha intervenção falando exatamente da questão do sistema binário. Porque eu penso que o nosso sistema de ensino superior, no fundo, acompanha aquilo que é uma tendência maioritária que temos na Europa, onde, efetivamente, os sistemas ditos binários prevalecem, portanto, binários com instituições de ensino superior que têm diferentes perfis, umas com um perfil mais académico, tradicional, e outras com um perfil mais profissionalizante. Ou de proximidade, que é uma palavra que eu gosto bastante de utilizar, porque penso que caracteriza bem este tipo de instituições. E quando eu falo em proximidade, é proximidade às regiões, proximidade interna com os próprios, entre os alunos e os professores, por exemplo. Portanto, existe um ambiente de proximidade que eu gostaria de realçar. Dizer também que quando se fala num determinado perfil de uma instituição, não quer dizer que a instituição tenha unicamente esse perfil. Ou seja, uma instituição de cariz académico não quer dizer que só faça, por exemplo, investigação fundamental. Assim como uma instituição de cariz profissionalizante não quer dizer que só faça exclusivamente investigação aplicada. Significa que maioritariamente, ou seja, em termos de conjunto, o que predomina é exatamente aquilo que conduz depois ao perfil. E até naqueles sistemas ditos unitários, existe também, do ponto de vista até das formações, do ponto de vista da atividade, existe naqueles que eu conheço e, enfim, refiro-me fundamentalmente aos europeus, existe um pendor claramente binário, no sentido de existirem também, ou existir atividade de investigação com pendor aplicado, e também, enfim, ao nível das formações, um cariz mais profissionalizante. É o caso, por exemplo, de França, não é? Todos nós dizemos que tem um sistema unitário, mas depois tem os IUTs, portanto, os Instituts Universitaires de Technologie, em que o pendor é claramente profissionalizante.
É certo que no caso francês os IUTs estão inseridos nas universidades. Bom, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que eu penso que, e concordo nisso plenamente com o que disse o professor Alberto Amaral, eu penso que a diversidade é importante que ela exista e no fundo, o sistema binário deve, no nosso caso, deve prevalecer porque é aquele que responde melhor às necessidades da nossa sociedade e eu acho que simultaneamente consegue também assegurar um contributo para o desenvolvimento das regiões e para a coesão territorial. E indo diretamente à questão, no fundo, uma das questões que era colocada, eu posso dizer que não me parece que as alterações legislativas que estão a ser propostas possam pôr em causa o nosso sistema binário e o seu aprofundamento. Porque não vejo que as instituições, a maior parte das instituições, e neste caso dos nossos politécnicos, prescinda daquilo que é a sua matriz principal e a sua identidade principal. Assim como as universidades tradicionais ou mais académicas também não irão, penso eu, prescindir dessa matriz. Se pensarmos agora um pouco em termos da questão da investigação, aqui também podemos encarar isto, a questão da investigação, que deixem-me que lhes diga, é absolutamente fundamental que ela exista nas instituições de ensino superior, é um pilar dessas mesmas instituições e a sua natureza, mais uma vez aqui temos uma natureza mais aplicada se pensarmos nas instituições de cariz politécnico e uma natureza, podemos dizer, mais académica, mais fundamental, se pensarmos nas instituições de cariz exatamente mais académico. E também podemos, e o professor Alberto Amaral ficou a esse ponto, podemos também ligar a questão da investigação àquilo que é o processo de ensino-aprendizagem. E isto vem ao encontro daquilo que também são políticas europeias e vontades, nomeadamente da comissária, expressas pela comissária Maria Gabriel, relativamente a este aspecto. Não significa isto, porém, que não possamos ter os dois perfis. Enfim, eu tenho aqui no meu background a imagem da Eurash, eu sou presidente desta associação, a Associação Europeia de Instituições de Ensino Superior, de cariz profissionalizante, e o que nós defendemos, aliás, os nossos membros são associações nacionais e também instituições de ensino superior, e aquilo que nós defendemos, o que diz respeito às formações, é que, desde que as instituições assim o pretendam e tenham capacidade para o fazer, que deve ser permitido que possam ministrar formações, se falarmos no quadro europeu de qualificações, o EQF, ou mesmo no nosso, que segue o europeu, o português, devemos ir desde o nível 5 ao nível 8. Ou seja, desde o ciclo curto, o chamado short cycle, que no nosso caso são os CETESPs, até ao nível 8, portanto, ao nível do doutoramento, e volto a frisar, quer em qualquer destes níveis, 5, 6, 7 e 8, nós achamos que, efetivamente, o pendor deve ser um pendor mais profissionalizante destas formações e, portanto, menos académico. Mais uma vez refiro que não é exclusivamente profissionalizante ou exclusivamente académico. Portanto, aqui o branco e o preto não existem, portanto, temos que usar outras tonalidades. Portanto, eu parece-me que aquilo que e o professor Alberto Amaral já falou no Decreto-Lei nº 65 de 2018, portanto, estabelece o regime jurídico dos graus e diplomas, onde se prevê, e aqui estamos a falar de formações conferentes de grau académico, onde se prevê diferenciação nos níveis 6 e 7, o mesmo, aliás, não acontece no nível 8, doutoramento, mas na minha ótica deveria acontecer. E, portanto, deveríamos prever
e efetivamente o chamado Professional Doctorate, portanto um doutoramento com outro cariz. E em relação aos doutoramentos, eu gostaria de dizer que não se pretende, de modo algum, e isso não existe em nenhuma parte, massificar este tipo de grau. Na minha ótica, não fará sentido. Mas eu penso que é inegável, temos dados que permitem afirmar o que vou dizer. Existem instituições em Portugal que efetivamente reúnem as condições mínimas, nem diria mínimas, reúnem as condições adequadas para a administração deste tipo de grau, de doutoramento. Eu recordo que os politécnicos têm 5 centros classificados com excelente, outros tantos, penso que mais um, portanto 6 classificados como muito bom, estas para já são condições principais, de acordo com a legislação, para que o grau de doutor possa ser atribuído. E não se entende como é que, em algumas situações, nós temos a atribuição de grau académico por parte das universidades, porque a lei assim o preconiza, mas todo o trabalho de suporte no desenvolvimento dessas formações é dado pelos politécnicos. E não nos podemos esquecer que, com a nova legislação, a componente académica, a componente letiva, escolar, dos doutoramentos, claramente está a ser desconsiderada, a ser diminuída. E, portanto, o que mais importa é efetivamente o trabalho de investigação e o trabalho que conduzirá àquilo que será a tese de doutoramento. E, nessa medida, esse trabalho está a ser feito, é feito atualmente nos politécnicos. E, portanto, parece-me que é uma questão, relativamente a esta matéria, eu diria que é uma questão de elementar justiça, a reconhecer que dentro daquilo que são os padrões de qualidade que temos, aferido por quem de direito, no nosso caso a agência, a A3ES, é uma questão de elementar justiça que possam ser desenvolvidos doutoramentos nos institutos politécnicos, como vos digo, atualmente, na prática, isso já acontece, a não ser na questão de atribuição depois do grau, ou seja, a prova final, se quiserem, é feita na universidade. Bom, eu não sei como é que estou de tempo, porque, entretanto, penso que ainda terei... Está nos 11 minutos, Sr. Professor. Pronto, então eu se calhar ficaria por aqui e depois falaria da outra parte, da parte da designação, se calhar na última intervenção, se achar por bem, uma vez que alarguei um pouquinho esta minha intervenção inicial. Muito bem, Sr. Professor Armando Pires, muito obrigado. Sim, há sempre a almofada da intervenção final que permite completar. Eu ia agora passar a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares que estão presentes e começava pelo grupo parlamentar do PS, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, por favor. Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Professores Alberto Amaral e Armando Pires. Eu, naturalmente, começo por agradecer as intervenções e os contributos que nos trouxeram, mas também a oportunidade para nós podermos fazer uma discussão crítica sobre esta matéria em comissão, porque, de facto, embora estas alterações tenham sido trazidas como cirúrgicas, a verdade é que tocam questões que são bastante significativas sobre a própria natureza do sistema. E eu gostava de fazer a minha intervenção, ou dividir a minha intervenção em 2 pontos, também focando aquelas que foram as diferentes intervenções que puderam aqui apresentar. Eu começava pelo professor Alberto Amaral, que nos deu um enfoque muito centrado nos estudos de diversidade no ensino superior, falou naturalmente sobre o consenso que existe sobre a importância da diversidade, mas também sobre as dificuldades que temos, nomeadamente nesses mesmos consensos sobre como o conseguir, e aliás dizer que esta discussão não é nova e basta vermos as discussões que o próprio Conselho Nacional de Educação teve, creio que há umas 2 décadas atrás, onde aliás o professor já abordava muitas destas questões. E uma das questões que nos trouxe tem que ver precisamente com a mimetização das instituições de diferentes subsistemas, ou seja, a profusão da oferta não ter contribuído contraintuitivamente para um aumento da diversidade, pelo menos sendo esta a abordagem que aqui nos trouxe.
E isto coloca-nos, obviamente, questões centrais sobre a própria diferença entre os diferentes subsistemas, tanto o politécnico como o universitário. E falou aqui também sobre perspectivas de racionalização da rede, falou de fusões, outras formas de organização, temos em termos legais também possibilidade de consórcios, com uma natureza diferente, mais maleável, mas as questões que eu gostava de colocar são provavelmente mais direcionadas às nossas preocupações agora operativas enquanto legislador e que tem que ver com esta mesma necessidade de nós decidirmos, porque se por um lado há esta matéria em discussão, por outro lado o legislador tem também, ou pelo menos parece-me que é uma preocupação partilhada pelos diferentes grupos parlamentares, uma percepção da necessidade de tentar corrigir ineficiências ou pelo menos não as aprofundar com qualquer eventual alteração legislativa. Eu gostava de abordar duas ineficiências que têm sido abordadas nas diferentes audições que temos feito, sendo que a primeira tem a ver com os programas doutorais, ou seja, nós atualmente temos cerca de 600 programas doutorais e, por outro lado, tem sido referida a aparente falta de diversidade entre subsistemas, tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo, ou seja, tanto licenciaturas como mestradas. Ou seja, do ponto de vista legislativo, que abordagens é que veria como positiva para intervir, nomeadamente sobre uma racionalização daquela que é a oferta de programas doutorais e, por outro lado, sobre como aprofundar a diversidade da oferta que é ministrada no primeiro, no segundo, no terceiro ciclo, consoante os diferentes subsistemas. Quanto ao professor Armando Pires, de facto referiu que o nosso sistema tem acompanhado alguma da evolução internacional, destacou o pendor binário do sistema, mas reforçou também aqui a defesa não só do sistema binário, como da diversidade, como valores de enquadramento das políticas públicas nacionais para a área do ensino superior. Na sua intervenção, disse perentoriamente que as alterações não colocarão em causa a natureza binária do sistema, apontando, aliás, que não existe necessariamente uma alteração de orientação. Não o colocando em causa, há de facto uma evolução do próprio pensamento, ou pelo menos daquele que têm sido os documentos apresentados pelas diferentes instituições. Por exemplo, se virmos os pareceres do CSISP de há 10 anos, são naturalmente diferentes dos pareceres que temos hoje, nomeadamente sobre estas matérias, ou seja, há uma evolução da própria percepção das instituições, do seu papel. E, de facto, isto congrega-nos para uma dificuldade acrescida quando intervimos sobre matérias como a Lei de Bases do Sistema Educativo e quando intervimos sobre o RGES, que são naturalmente diplomas que se querem como estáveis e, obviamente, que se querem também como tendo um grau de aceitação que, pelo menos, evite que nós tenhamos que fazer intervenções com um grau de... com uma temporalidade mais curta. Ora, a preocupação que me parece que tem sido partilhada nas diferentes intervenções de quem tem visto nesta matéria algumas preocupações sobre a natureza da rede ou de que forma elas podem impactar na rede de ensino superior, tem que ver com a interpretação de que na defesa destas alterações não existe necessariamente uma válvula de contenção que dê segurança de que o sistema não será desvirtuado. E por isso, mais do que uma questão de justiça sobre a atribuição ou não de doutoramentos, daquela que é a percepção da discussão que temos tido até agora, o que tem sobressaído nas preocupações que têm sido afloradas, prende-se precisamente com a racionalidade da rede de ensino superior, mas também com uma preocupação fundamental de não a desvirtuar. E era precisamente esta questão que eu gostava de lhe colocar. Que válvulas de segurança pode, neste caso, um defensor destas alterações, ou que mecanismos de garantia reforçada podem ser previstos para que possamos introduzir nesta discussão este elemento e que possa também encontrar aqui pelo menos uma aproximação ou pelo menos uma consensualização mais facilitada sobre estas matérias que naturalmente têm posições muito divisivas sobre este mesmo assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Topa Gomes, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os colegas deputados e, naturalmente, o Sr. Professor
Alberto Amaral e o Sr. Professor Armando Pires, agradecer as intervenções claras e, digamos, manifestar também a minha satisfação por, no mesmo dia, termos duas intervenções que, de alguma forma, não são concordantes, que naturalmente promovem a discussão, e acho que esse é um aspecto positivo. Eu iria começar primeiro por duas perguntas ao professor Alberto Amaral e depois duas perguntas ao professor Armando Pires, embora cada um deles tivesse uma pergunta que pudesse ser respondida pelos dois. A primeira pergunta tem a ver com isto. O Sr. Professor Alberto Amaral defendia que se criassem condições para que os politécnicos fizessem a investigação, porque de alguma forma eles não teriam condições de concorrer, digamos, em condições de igualdade com as universidades e, portanto, criar aqui um sistema de investigação que tivesse uma avaliação própria para eles não se sentirem menorizados para, numa avaliação global, serem menores. Portanto, a pergunta que faço de alguma forma aqui é como é que era possível criar essas condições? Essas condições não criariam mais custos num sistema que, isso parece unânime em todo o ecossistema do ensino superior, já há um déficit de financiamento. Ou seja, isso é possível sem aumentar drasticamente o financiamento ao ensino superior, é a primeira questão. Depois, uma segunda questão que não tem a ver com as perguntas que lhe foram feitas, mas vou aproveitar a experiência que o Sr. Professor Alberto Amaral tem enquanto presidente da A3ES durante muito tempo e a avaliação precisamente dos cursos. E, portanto, o que nós temos hoje, de facto, são 600 doutoramentos, que é um número muito significativo. Um outro aspecto, além da diversidade, que importa sempre referir é, para atribuir o grau de doutor, ter alguma massa crítica, alguma dimensão. E, portanto, o que lhe pergunto é se, nas atuais condições, há possibilidade, com um número tão elevado, de criar muito mais doutoramentos, porque vamos alargar sensivelmente para o dobro o número de instituições que pretendem dar este grau de doutoramento e, portanto, onde é que estará essa massa crítica? Como é que é possível avaliar? Ou corremos o risco de, admitindo a hipótese desta legislação ser aprovada, depois, perdoem-me a expressão, a montanha pariu um rato, ou seja, depois, na realidade, não conseguimos alargar em nada o horizonte de doutoramentos. E esta pergunta está relacionada com uma primeira pergunta ao professor Armando Pires e que tem a ver com o seguinte: é que, na realidade, nós temos apenas 11 centros de investigação em condições de conceder o grau de doutor. Portanto, isto não são sequer metade dos institutos politécnicos como um todo e, naturalmente, em termos de áreas, estamos a falar de uma área muito reduzida. E, portanto, a pergunta que faço, de alguma forma, é: não vamos criar aqui com isto, ou não há o risco de criarmos uma diferenciação entre politécnicos a seguir, ou seja, criarmos um terceiro nível de instituições de ensino superior, que são as universidades, admitindo que não colocávamos em risco o sistema binário. Estas podiam ter um segundo nível, que são as universidades que não podem dar doutoramentos, criar um terceiro nível, que são os politécnicos, e depois os politécnicos que não podem dar doutoramentos, não agora porque a sua missão é diferente, mas sim porque, objetivamente, há aqui uma questão de qualidade nesta avaliação. E isto creio que é um aspecto muito preocupante para o futuro das instituições. Tanto mais, e isto pedia-lhes também um comentário aos seus dois professores, que é: parece que o número de instituições de ensino superior em Portugal é objetivamente muito grande. O Sr. Professor Alberto Amaral falava de esta universidade tecnológica mais pequena na Irlanda tinha 7 mil alunos, e isso diz a mais pequena bem da dimensão. Finalmente, uma última pergunta ao professor Armando Pires, e tem a ver com, gostei da clareza com que disse, as instituições não vão colocar em causa a sua missão, porque foi de facto essa missão que lhes permitiu crescer, mas eu pergunto se o objetivo dos docentes não pode colocar em causa, ou seja, todos nós sabemos que o reconhecimento da atividade docente,
hoje em dia resulta mais pela capacidade de investigação, pela capacidade de ensino. Essa capacidade de investigação pressupõe a possibilidade de fazer investigação com reconhecimento internacional e com citações, e não corremos o sério risco de o interesse dos docentes, a determinada altura, é contraditório com o interesse e a missão das instituições e, digamos isto, desvirtuar não pela missão das instituições, mas por aquilo que é a avaliação dos docentes, a assunção. E são estas as questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, por favor. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador deste Grupo de Trabalho. Saúdo os demais deputados e presentes e uma palavra especial aos professores Alberto Amaral e Armando Pires. Nós tivemos aqui duas perspectivas diferentes. Uma no sentido de ser necessária uma reformulação global do sistema de ensino superior, a perspectiva do professor Alberto Amaral. Depois, o professor Armando Pires diz que as alterações que estão em cima da mesa, da designação e da concessão de doutoramentos, não iam colocar em causa o sistema binário. Portanto, são perspectivas diferentes, mas coincidem na defesa da diversidade do sistema de ensino superior. E achei relevante que o professor Alberto Amaral dissesse qualquer coisa como: se eu estivesse no vosso lugar, portanto no nosso de deputados, aproveitaria a oportunidade para reformular o sistema. E a primeira questão que eu faço a ambos vai no sentido do papel do Estado, do papel regulador do Estado. Se o Estado não deve aqui assumir uma orientação estratégica clara, ou no sentido de um sistema plural, isto é, de manutenção da orientação binária, ou no sentido da unificação ou da fusão, isto é, se o Estado aqui não deve ter um papel mais claro, mais incisivo. Isso a propósito até do exemplo que o professor Alberto Amaral deu no início sobre o caso da unificação do sistema inglês, em que referiu que se esperava que as instituições apostassem naquilo em que eram diferentes, mas aconteceu o contrário. E, portanto, se calhar há aqui um papel do Estado que tem que ser claro. Aliás, cito, não sei se de forma correta, uma expressão de Max Weber que dizia que a política tem efeitos paradoxais, até inversos em relação às intenções originárias. Portanto, há aqui um papel de clareza inicial que me parece fundamental da parte do legislador, que eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores professores. Depois, há uma segunda questão. Esta questão tem a ver com o papel das universidades, com o papel epistemológico, com o papel do conhecimento. Nós estamos a dizer que há tradições de conhecimento ou de produção de conhecimento ou de relação com o conhecimento diferente nas universidades e nos politécnicos. Há das universidades uma tradição mais teórica, mais abstrata, digamos assim, e os politécnicos com uma tradição mais empírica, mais prática. Há esta diferença. Acontece é que nós estamos a discutir isto muito pela rama e era fundamental que o próprio ensino superior discutisse isto é, um profundo debate epistemológico que nos convencesse que há diferenças epistemológicas de facto entre um modelo e outro. Portanto, nós lançamos essas coisas e deixamos o debate epistemológico um pouco para trás. Uma última questão que eu gostaria de ouvir a reflexão é esta. Nós vivemos numa era de igualitarismo, portanto, de alguma uniformização, e parece que estamos a tentar resistir contra isso. E eu ainda tenho consciência de um tempo em que havia uma diferença clara entre as ciências ditas exatas e as ciências sociais. Essa diferença, com o tempo, foi diluída. Não é este o momento também de nós regressarmos a este tipo de diferenças para percebermos em que é que, de facto, a fundo, o ensino superior é diferente? Isto só para dar um exemplo, que é este. Há uma penetração excessiva da influência política no ensino superior e entrou por via das ciências sociais. E esse é um debate que nós temos que ter. Portanto, há aqui fronteiras que têm que ser estabelecidas para nós percebermos as dinâmicas distintas do ensino superior. Portanto, são estas três questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. São estas as questões dos grupos parlamentares que estão nesta audição. Eu ia devolver a palavra aos seus professores. Penso que podíamos recomeçar com o professor Alberto Amaral para uma intervenção final. Por favor, Sr. Professor. Já tenho som. Tem som? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Sim, professor.
Tá, pronto. Pode avançar, professor. Muito bem. Eu começaria pelo número de doutoramentos. Quando eu comecei as minhas atividades na agência, nós encerramos mais de 2.000 cursos. E entre esses 2.000 cursos encerrados, foram encerradas umas centenas de doutoramentos. O que acontece é que a lei inicial era relativamente permissiva, porque permitia que para o corpo docente do doutoramento fosse constituído por pessoas que não faziam investigação na sua instituição, mas faziam investigação em instituições ao lado. Ou seja, para haver um doutoramento, digamos, em Química, é necessário que naquele departamento exista, de facto, investigação em Química. Claro, eu não posso fazer um doutoramento em Química na Universidade da Madeira, quando os meus investigadores, afinal, trabalham para a Universidade de Lisboa. Portanto, isso não dá. E isso foi corrigido depois, posteriormente. Mas ainda não está, digamos, foi corrigido posteriormente, mas ainda não houve oportunidade de fazer a ronda toda dos doutoramentos com estas novas regras. De facto, com estas novas regras, que exige a existência de um centro muito bom ou excelente para poder oferecer um doutoramento, este número certamente que irá diminuir. Por 600 é de facto excessivo para um país com a nossa dimensão. As diferenças entre os ciclos. Eu gostava de fazer uma citação. Há um indivíduo chamado Peter Carmel que ele diz o seguinte, e isto está no documento que eu enviei por escrito: é fundamental que as missões e objetivos dos dois subsistemas sejam bem definidas e separadas, independentemente de cada subsistema ser tratado com a mesma dignidade. E é necessário que o governo tenha a coragem de tomar as decisões políticas necessariamente difíceis e, porventura, pouco populares, para marcar as distinções necessárias à manutenção da diversidade sistémica. É o caso da Finlândia, onde há dois sistemas de universidades de ciências aplicadas, cada uma com as suas funções e objetivos claramente definidos. Há um colega finlandês, com quem eu tive uma reunião há muito pouco tempo, dizia que eles tentaram fazer ligações, por exemplo, entre universidades e universidades de ciências aplicadas, digamos, entre universidades e politécnicos, e não conseguiram, porque aquilo que se ensinava, a forma como se ensinava a mesma coisa, a mesma engenharia, num sítio e noutro era diferente. Não é o que acontece em Portugal, onde, infelizmente, os politécnicos copiaram muito do que se fazia nas universidades, até na própria bibliografia. Mas é fundamental que haja coragem do sistema do governo de manter estas separações. Deixar isto ao mercado ou ao que quer que seja não adianta. É preciso, de facto, regras fortes e coragem de manter esta diferença. Chama a atenção para que, se nós olharmos para o que aconteceu ao longo dos anos, vemos que há claramente uma deriva académica do setor politécnico, que ao longo dos anos se vem aproximando do universitário. Foi os bacharelados, depois passou ao quarto ano das licenciaturas, depois passou ao processo de Bolonha e agora temos esta nova alteração. Portanto, inevitavelmente, se não houver um travão, isto vai avançando. Notem ainda que uma certa apetência dos politécnicos, foi óbvio quando se criaram os TESPs. Reparem o que aconteceu no Politécnico de Lisboa e no Politécnico do Porto, que se recusaram a dar TESPs, porque isso era baixar a qualidade do sistema politécnico. Aliás, hoje, o Politécnico de Lisboa, tanto quanto eu saiba, ainda não oferece TESPs, quando isso era uma das missões. Se repararem na lei irlandesa, que criou as Technical Universities, verão lá que uma das obrigações das Technical Universities, antigos politécnicos fundidos, é manter o ensino do 5º e 6º níveis que neste momento oferecem. E que neste momento o Politécnico de Lisboa já não oferece. Portanto, é necessário. Os sistemas têm inevitavelmente tendência a coalescer e a tornar-se mais semelhantes, e é fundamental manter a separação. O caso inglês foi separado e manteve-se estável na fase inicial, em que havia um subsistema público e um subsistema autónomo. O sistema autónomo eram as universidades que eram autónomas. O sistema público eram os politécnicos, que dependiam das autoridades locais. Enquanto dependeram das autoridades locais, não houve qualquer deriva académica. O problema surgiu quando deixaram de depender das autoridades locais e passaram a depender de uma autoridade central,
e depois processou-se o mesmo caminho que nós estamos a observar neste momento em Portugal. E, portanto, há nisto, e concordo com aquilo que foi dito pelo último deputado, que há nisto, de facto, uma necessidade de um papel do Estado. O Estado tem, de facto, um papel regulador. Pode não ser absoluto. Reparem, há muitos processos de alteração do sistema de ensino superior em que aquilo que o Estado fez foi estabelecer regras e que obrigou as instituições a fundir-se umas com as outras, mas não disse como é que se fundiam. Também, enquanto que em Portugal, quando se criou o sistema politécnico, se diz que o Instituto Superior de Engenharia, o Instituto Superior de Comércio e a Escola Superior de Educação iam integrar o Politécnico do Porto, no caso do sistema, por exemplo, australiano, o que se diz é não, quem tiver menos de não sei quantos mil alunos, deixa de ter financiamento. E deixou as instituições procurar seus parceiros. Ou seja, o Estado o que disse foi, tem de se casar, mas não disse quais eram os parceiros nem quantos eles eram. Portanto, o Estado tem sempre um papel na regulação do sistema e esse papel é fundamental. Pode ser em absoluto, não é? Portanto, determinando tu vais te juntar com tal e tal, ou pode ser, de facto, estabelecer regras que permitam essa aproximação. Chamo ainda a atenção para que todos os dados que existem sobre demografia apontam para uma diminuição muito significativa do número de alunos candidatos ao ensino superior. E quando diminui o número de alunos, e portanto quando aumenta a competição entre as instituições, vai-se aumentar a estratificação do sistema. Já até, reparem no que aconteceu quando houve a crise da construção civil. Quando houve a crise da construção civil, e que, portanto, o número de alunos que pretendiam ir para a engenharia civil diminuiu brutalmente, só resistiram a Faculdade de Engenharia do Porto e o Instituto Superior Técnico, tudo o resto desapareceu. Todos os cursos de engenharia civil do Alentejo desapareceram. Reparem, quando começarem a diminuir os alunos candidatos ao ensino superior, vai acontecer a politécnicos como Beja, Porto Alegre, etc. Não seria a altura de tentar criar instituições mais fortes para que possam depois resistir a isto? Ou vamos deixar isto correr e depois quando as coisas acontecerem é que vamos gritar a Jesus, a Jesus? Não pode ser. Eu acho que seria fundamental nesta altura repensar o sistema e ver o que é necessário, tendo em vista ou qual é a evolução previsível. E a evolução previsível está bem determinada. Né? Nós sabemos o que está a acontecer. Nós temos a progressão dos alunos desde a 4ª classe até o 12º ano, sabemos qual é a forma que estão a diminuir, e portanto sabemos prever perfeitamente o que é que vai acontecer nas candidaturas ao ensino superior. E, portanto, devíamos ter isso em conta, para de hoje, desde já, em vez de estar a fazer remendos no sistema, procurarmos uma solução que seja muito mais coerente com as necessidades do país e que, de facto, melhore o sistema e que permita que o sistema resista muito melhor a estas alterações que se perspectivam. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta sua intervenção. E agora passar para a última intervenção desta audição ao professor Armando Pires. Por favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu agradeço as questões que foram colocadas e vou tentar responder a todas. Algumas delas, enfim, tocam-se. E desde logo me foi colocado pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins uma questão relacionado com a válvula de contenção ou segurança, penso que foram as duas palavras que utilizou. Como é que nós podemos ter o sistema controlado, por assim dizer? Enfim, nós temos, na minha ótica, temos mecanismos para efetivamente o fazermos. E desde logo foram criadas entidades, existe uma entidade independente que supostamente tem por missão avaliar o sistema, avaliar no sentido de avaliar formações, avaliar as próprias instituições e acreditar essas formações ou não. E estou-me a referir à 3ES. E, portanto, essa entidade existe, a legislação existe, a necessidade de existirem diferentes missões está clara também, clara, ou pelo menos existe na legislação.
E eu diria que isto são mecanismos que, obviamente, na minha ótica, asseguram, que obviamente podem ser aprofundados, podem ser reforçados em determinada medida, mas asseguram desde logo a garantia de que as missões serão mantidas, de que a diversidade estará necessariamente assegurada. Isto, obviamente, a partir do princípio que, e como disse o professor Alberto Amaral, o confiarmos pura e simplesmente no mercado pode conduzir a alguma distorção. Mas, através daquilo dos mecanismos que atualmente temos, que não excluo, obviamente, a hipótese de poderem ser aprofundados, poderem ser melhorados em vários aspectos, mas esses mecanismos existem para assegurar, no fundo, esta diferente missão, independentemente dos graus académicos que possam ser atribuídos, que, na minha ótica, têm que ter um pendor diferente consoante o tipo de instituição de que estamos a falar, e também a própria designação, que foi um tema que eu não tive a oportunidade de aflorar, ou pelo menos de uma forma adequada na minha primeira intervenção, mas que aproveitava agora para dizer que me parece absolutamente indispensável a utilização da palavra universidade nas nossas instituições de ensino superior, particularmente nas instituições politécnicas, que é o que estava em causa, quando pensamos em termos internacionais. Em termos internacionais, pela experiência que tenho, experiência que posso referir, que utilizar, por exemplo, só a palavra politécnica em determinados mercados, como é, por exemplo, o Brasil, este sistema de ensino é confundido com o ensino secundário, ensino médio. Portanto, temos que estar a explicar que estamos a falar de ensino superior e, no fundo, existe uma tendência generalizada na Europa para a utilização da palavra universidade. E sobre isso eu permitia-me, sem me esquecer que vou responder às questões seguintes, mas partilhar convosco aqui uma imagem que tenho e já testámos e, portanto, é possível fazê-lo. Eu espero conseguir fazer rapidamente. Pronto, eu penso que os seus deputados já estão a ver o mapa europeu. Sim. Meio alaranjado. Pronto. E, se repararem, isto é de uma universidade europeia, na qual participa um Politécnico português. Se olharem para... São 9 instituições. Se olharem para as designações de todas as instituições, e este mapa vem de uma origem europeia, portanto não é a origem da própria instituição portuguesa, verificam que só no caso português não aparece a palavra universidade. Em todas as outras 8 instituições, a palavra universidade existe. O mesmo poderia ser, e vou-vos mostrar agora este mapa, que tem a ver com uma outra universidade europeia na qual participam 2 instituições portuguesas, 2 politécnicos, e mais uma vez, só no caso dos politécnicos portugueses, Cava de Ave e Leiria, é que não aparece a palavra universidade. Portanto, eu penso que isto é ilustrativo, vou parar a partilha, é ilustrativo desta necessidade internacional de utilizarmos, de termos a palavra universidade para nos identificarmos, para que os politécnicos consigam identificar de uma maneira inequívoca com o ensino superior. Já se falou aqui na questão, e aliás vou ligar isto a uma outra pergunta que me foi feita, na questão das fusões, da necessidade, e eu concordo com o professor Alberto Amaral, que necessariamente temos que repensar o sistema. Isto faz parte também da nossa existência, refletirmos sobre aquilo que temos. Mas eu chamava a atenção para a experiência que temos de fusões mais recente, que tem a ver com a fusão de 2 universidades em Lisboa. A Universidade Técnica... Sr. Professor, desculpe interrompê-lo. Termina a partilha, por favor, para nós o vermos. É mais agradável do que ouvir só a sua voz. É que eu já terminei. Eu vejo. Nós não. Mas pronto, desculpe a interrupção, se não conseguimos também, pronto, não se perde o essencial. Mas... Eu aqui no meu computador terminei a partilha. Ok, agora, obrigado. Pode ter havido aí algum obstáculo, não sei. Eu peço desculpa. Eu estava a falar da questão da fusão que aconteceu entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa. Em que, em termos concretos, o que nós vemos é que, embora o sistema também tenha evoluído, ou a própria nova Universidade de Lisboa também tenha evoluído, é que o que se deu inicialmente foi uma fusão de 2 reitorias.
as unidades orgânicas, as faculdades, os institutos, neste caso o Instituto Superior Técnico e outros, mantiveram a sua matriz. E, portanto, o juntar as instituições sem haver algo mais, sem haver um esforço suplementar, eu diria que podemos ganhar muito pouco. Não quer dizer que as instituições não devam colaborar e devem colaborar. E, eventualmente, e com certeza, estabelecer parcerias entre elas, estabelecer ligações mais fortes. E tudo isto pode ser, e deve ser pensado e deve ser discutido. Indo concretamente a uma questão que me foi colocada relativamente aos centros de investigação, e penso que foi o Sr. Deputado do PSD que colocou, portanto, o facto de existirem apenas 11 centros de investigação com classificação muito bom ou excelente, e podemos criar um terceiro nível, eu diria que as instituições, necessariamente, elas são livres de poderem, livres dentro daquilo que é a sua missão, mas de poderem atribuir o grau de doutor ou não, ou de querem ter condições para o fazer. Portanto, isso faz parte da própria autonomia da instituição. E chamava a atenção também para um aspecto. Nós temos uma associação europeia, a EUA, Associação Europeia de Universidades, que é a maior associação europeia de universidades, que neste momento admite, e chama-se exatamente assim, Associação Europeia de Universidades, em português, e que admite no seu seio instituições que possam não atribuir o grau de doutor. E, portanto, a atribuição do grau de doutor não é necessariamente, para esta Associação Europeia, uma condição, não é uma condição necessária. E, portanto, isto significa que, efetivamente, poderá existir a liberdade das instituições fazerem-no, sem podermos estar a considerar aqui níveis. Enfim, eu ouvi o professor Alberto Amaral, pessoa que eu muito prezo e com quem tive o prazer de colaborar durante 4 anos na A3ES, falar na deriva académica dos politécnicos. Obviamente que podemos pensar que existe, e existe alguma, mas também existe uma deriva profissionalizante das universidades, como sabemos. E isto, não existe mal nisto, digo eu, desde que não se desvirtue a missão. Porque isto, porventura, e na maior parte das situações, corresponde às necessidades da nossa sociedade, às necessidades que são colocadas. Hoje em dia, nós reconhecemos necessariamente que existe um papel bem mais relevante atualmente nas instituições de ensino superior, na sua relação com as comunidades nomeadamente com as regiões, do que existia há uns anos atrás. E, portanto, isto acaba por ser um fruto também dessa necessidade que o nosso país, enfim, necessariamente tem, e eu queria também referir que quando falamos em rankings, eu penso que as instituições, obviamente, todas elas se preocupam com ficar melhor ou pior classificadas em determinados rankings, mas há uma questão que nós poucas vezes equacionamos, que são os indicadores que são utilizados nos rankings. É óbvio que se os indicadores foram indicadores e a maior parte deles assim são deste modo, que no fundo favorecem uma vertente muito mais académica, é óbvio que a classificação nessa vertente favorece as instituições com um pendor mais académico, ou mais tradicional. Isto para além de, obviamente, toda a experiência que possam ter e todo um saber acumulado e necessariamente algo que os possa distinguir. Mas é importante também olhar para os indicadores. E, portanto, quando olhamos para os rankings, é preciso, de certa forma, eu normalmente relativizo um pouco. Finalmente, a questão do papel regulador do Estado, no fundo, acaba por estar ligada àquilo que eu referi no início, portanto, eu penso que é fundamental criar mecanismos para que esse papel seja exercido e, neste momento, a meu ver, através da entidade independente que foi criada, da A3ES, eu penso que existem esses mecanismos e podem ser necessariamente e devem ser colocados em prática, tem que haver coragem para os colocar em prática. E o professor Alberto Amaral referiu, e muito bem, muitas, não só cursos, mas também as instituições que cessaram as suas funções precisamente por ação desta entidade. E, portanto, isto o papel da A3ES passa por isto também, passa por, no fundo, ter este papel regulador de assegurar aquilo que importa, de acordo com
as indicações legislativas necessariamente, mas assegurar o que importa ao país, aquilo que interessa preservar. E, portanto, o reforço desta componente e a aplicação daquilo que existe na nossa legislação é necessariamente importante. Vou terminar só com uma pequenina nota, e tem a ver com as engenharias. Eu tenho essa experiência, enfim, eu tal como o professor Alberto Amaral, enfim, formarmos em engenharia, obviamente, eu quando olho para uma formação num politécnico, uma formação de engenharia, ou para uma formação de engenharia, até podemos estar a falar da mesma engenharia, numa universidade, eu encontro diferenças. No politécnico existe uma componente aplicada muito mais vincada, existe uma componente laboratorial muito mais presente. O número de horas que são dedicadas a estar em laboratório, o número a própria ligação, a própria questão dos estágios, a própria ligação ao meio empresarial é muito mais presente. E, portanto, existem diferenças. Nós estamos a falar mesmo de graus idênticos, mas claramente com pendores que podem ser distintos, e depois o próprio mercado de trabalho, como é óbvio, as próprias empresas se encarregarão de absorver, de certa forma, aquilo que é o produto das nossas formações, neste caso, enfim, estou a chamar produto, mas que são os nossos graduados e que, enfim, necessariamente terão e devem ter perfis que são distintos. E com isto eu terminava. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos esta audição. Posso dizer só duas coisas breves? Temos mesmo que terminar, Sr. Professor, que nós temos uma outra reunião nesta sala a seguir. 30 segundos. É a questão da investigação. Quando põe instituições com grande tradição de investigação concorrer com outras que estão muito mais no início, é impossível elas competirem entre si e terem resultados corretos. O que poderia ser feito era, das verbas totais que estão dedicadas à investigação, haver uma parcela que era reservada para promover a investigação nos politécnicos, às quais só os politécnicos podiam concorrer, como forma de melhorar a sua situação. Finalmente, chamar a atenção que havia um animal que tinha bigodes de gato, rabo de gato, miava e tinha patas de gato, chamavam-lhe cão. Não é? Quanto mais características forem iguais entre o cão e o gato, mais difícil será continuar a chamar cão ou gato. Obrigado, Sr. Professor. Terminamos com um toque de humor, mas que tem a sua mensagem. Queríamos muito agradecer, embora de pontos de vista diferentes, mas dois pontos de vista preocupados com a qualidade do sistema e com a evolução futura do sistema e com as missões que interessam ao país, e penso que também por isso estamos todos muito agradecidos à disponibilidade que tiveram para nos dar o vosso contributo hoje. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.